Olá, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir alguns dos assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo? Vem comigo. Hoje, gente, 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador, isso no mundo todo. Apesar do trabalho ser motivo de orgulho para muita gente, para alguns é também de preocupação. Uma pesquisa feita na maior plataforma de conexões profissionais do mundo revelou os maiores medos do trabalhador. Confira agora na reportagem do Fernando Jesus. A Robert Half, que é uma empresa norte-americana de recrutamento, realizou a pesquisa. O levantamento foi feito com mais de 1.000 profissionais de diversas áreas. Todos eles foram encontrados no LinkedIn. E a pergunta feita foi: o que eles mais temem acontecer durante o expediente? Confira o resultado. 56% dos profissionais temem corrigir erros em cima da hora. E 22% das pessoas têm medo do surgimento de uma reunião surpresa. 7% dos funcionários temem a queda da energia durante uma ligação importante. E o levantamento também afirma que trabalhar sob pressão e com grandes expectativas não é uma tarefa fácil e pode prejudicar a saúde do profissional. Porém, o ambiente de trabalho se torna um lugar mais saudável quando o colaborador sabe trabalhar em equipe, possui facilidade em resolver problemas e tem uma comunicação clara e objetiva. E nós conversamos com a Andrea Deis, que é especialista em gestão de pessoas. Ela comentou os resultados da pesquisa e também deu algumas dicas para quem enfrenta esses problemas. Confira. Primeiro, eu acho que falar o que é medo, né? Porque quando existe medo, existe insegurança. A gente precisa entender em que mundo nós estamos e como ele está sendo percebido. Então, hoje nós já estamos numa consequência do que a gente chama do mundo VUCA, então nós estamos no mundo Bunny e no mundo líquido, incerto, ansioso, inesperado, fluido, onde não linear, onde ele é exponencial. E quando a gente percebe que a resposta das pessoas, desses 1.035 entrevistados, foram erros, reuniões inesperadas e prazos, essas pessoas ou elas estão num sistema de cultura organizacional muito burocrático ou autocrático, ou estão em empresas com uma baixa flexibilidade organizacional. Como esses medos podem atrapalhar a vida profissional e até mesmo a vida particular de cada um? O medo, né? O que acontece? O medo, ele é um emparedamento, né? A hora que acontece o medo, né? O medo é a ausência da coragem. Então, é a ausência da vontade de correr risco. E o medo paralisa. Então, a partir do momento que eu tenho um reflexo que pode estar vindo de uma cultura organizacional, pode ser de outros fatores? Pode, mas o principal, dentro do ambiente de trabalho, é da cultura organizacional que tem atrás dela uma liderança, processos, sistemas reguladores que fazem com que aquelas pessoas articulem. E o reflexo disso, um esforço muito grande para uma redução, né? Um esforço muito grande para um resultado muito pequeno. Eu agradeço muito por essa análise e pelas dicas valiosas de hoje. Foi um prazer estar com vocês. O governo federal estima que 258 milhões e 800 mil trabalhadores terão direito a receber o abono salarial no ano que vem. A informação consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, enviada ao Congresso Nacional na semana passada. Mas economistas criticam o alto custo do repasse, que pode atingir mais de 30 bilhões de reais. O benefício está na Constituição e prevê o pagamento de até um salário mínimo por ano. Há trabalhadores que recebem, em média, até 2 salários mínimos mensais, equivalente a R$ 2.428. Para receber, é preciso que o trabalhador tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior e que estejam cadastrados no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Alguns economistas criticam o abono salarial por conta de seu alto custo e por não ser focado na parcela mais pobre da população. Mas o benefício é considerado um gasto obrigatório, pois só pode ser alterado ou extinto por meio de uma proposta de emenda constitucional. Se o benefício fosse extinto, o espaço liberado para outras despesas superaria 300 bilhões de reais em 10 anos. Segundo especialistas, a limitação ou o fim do abono salarial ajudariam a evitar a compressão dos gastos livres dos ministérios, como luz,
telefone, bolsas de estudo, fiscalização ambiental e do trabalho e emissão de passaporte. Sem limitação de despesas obrigatórias, o Tesouro Nacional espera que os gastos livres dos ministérios não tenham mais espaço a partir de 2030, já que as novas regras do arcabouço fiscal fixou um teto para as despesas do governo federal. E agora a gente fala sobre as eleições municipais que vão acontecer só no dia 6 de outubro, mas eleitores e eleitoras têm só até o dia 8 de maio para colocar a documentação em dia. Os pedidos de emissão do primeiro título de eleitor não podem mais ser feitos pela internet. Quem vai votar nas eleições deste ano terá que ir pessoalmente aos cartórios para pedir o documento. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o fim do atendimento online já estava previsto no calendário eleitoral. Então, as pessoas que precisam emitir o título de eleitor pela primeira vez ou regularizar o documento devem ir até o cartório eleitoral mais próximo. Para isso, é necessário entrar em contato com o cartório para agendar o serviço presencial. O eleitor deve ter em mãos o documento de identidade e a certidão de nascimento ou casamento. Os homens devem apresentar ainda o certificado de reservista militar. Quem precisa transferir o domicílio eleitoral também precisa ir ao cartório. Assim como os outros, esse serviço não está mais disponível pela internet e é bom se apressar, pois o prazo é curto. As solicitações devem ser realizadas até o dia 8 de maio. A morte do cachorro Joca, da raça Golden Retriever, após ser extraviado por um erro da companhia Gol, gerou uma comoção nacional, principalmente entre tutores de animais de estimação. O fato está cada vez mais ancorado, gente, na ideia de que pets são parte da família e novos estudos confirmam essa crença. Um novo estudo publicado na revista Interações Animais Humanas revelou que a turbulência emocional vivida pelos tutores depois que seu animal de estimação foi roubado é como a perda de um filho. Os pesquisadores entrevistaram tutores cujos cães foram roubados e foi pedido para que eles descrevessem suas experiências e necessidades. Para alguns participantes, a perda do pet foi mais intensa do que a morte de um amigo ou parente, devido à proximidade do vínculo humano-animal que tinham com seu pet e que, em alguns casos, não tinham com alguns familiares. Sentimentos como tristeza, desespero, desesperança, dor ou dormência emocional, juntamente com ansiedade, foram consistentemente relatados no estudo. Essas são as mesmas reações emocionais apresentadas diante da morte de entes queridos humanos. Entretanto, a diferença em como a sociedade vê a morte de pessoas versus os amados animais de estimação gera emoções diferentes nos tutores. Por exemplo, o sofrimento psicológico dos tutores pode ser agravado pela falta de compreensão da sociedade e das autoridades do quanto um companheiro animal pode significar para alguém. As leis contra roubo de cães muitas vezes só consideram os animais como propriedade roubada, da mesma forma que ter um bem material, como uma bicicleta. Isso limita o apoio que a polícia pode oferecer, por exemplo. A situação também pode ser agravada pela forma como o cão foi roubado, seja através da força física ou entrando na casa de alguém sem consentimento. Dadas evidências de lutos semelhantes às da perda de entes queridos e filhos, os tutores de cães estão suscetíveis a desenvolver problemas psicológicos e atrasar o processamento de seu luto, como transtorno de estresse pós-traumático e transtorno pós-luto, pois existe um real risco de não haver encerramento do evento, principalmente se o cão nunca voltar para casa ou for encontrado morto. A expectativa é que trabalhos como esse ajudem a contribuir para uma mudança política significativa nos protocolos de aplicação da lei, para torná-los favoráveis às vítimas, introduzindo códigos penais mais severos para pessoas que roubam animais de estimação, para dissuadir os criminosos e ajudar a erradicar completamente esse crime.
Diversos estudos mostram que ter um animal de estimação melhora o bem-estar fisiológico e psicológico, correlacionando-se à redução de mortalidade cardiovascular, da depressão e dos níveis de estresse. Os cães são uma fonte de conforto para muitos, especialmente para aqueles que, sem eles, experimentariam uma solidão significativa. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre uma profissão que existe há 170 anos, cresceu junto com a expansão do Brasil desde a sua colonização. Depois do intervalo você vai conhecer mais sobre os responsáveis pelo transporte de milhões de brasileiros até hoje. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para compartilhar, é claro, com você. A taxa de mortalidade materna mais do que dobrou em 2021 durante a pandemia da Covid-19. Foi o que apontou um estudo inédito publicado pela Fiocruz na Revista Brasileira de Saúde Materna Infantil. Vamos conferir mais detalhes sobre o levantamento com a nossa repórter Lilian Heck, direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. A pesquisa da Fiocruz analisou um crescimento na quantidade de mortes de grávidas e puérperas, ou seja, até 42 dias após o parto. Os dados apontam para um número de 57% em 2021, no comparativo com o ano anterior, quando começou a pandemia de Covid-19. Os números ficam ainda mais preocupantes quando comparada à mortalidade materna com a de mulheres em idade fértil, que não ficaram gestantes em 2021. O excesso de mortes, neste caso, chegou a ser de 83,7% maior. Este cenário indica que as grávidas e puérperas foram as mais penalizadas pela Covid do que o restante da população. E essa situação só se agravou à medida que a pandemia avançava. Para se ter uma ideia, o coronavírus foi responsável por 19% das mortes maternas em 2020. O índice que subiu para 60% em 2021. Historicamente, a mortalidade materna tem relação direta com o acesso inadequado aos serviços de saúde, que ficaram ainda mais comprometidos e sobrecarregados durante a pandemia. O coronavírus ainda ampliou os riscos para diversas complicações durante a gestação, como a necessidade de ventilação e pneumonia em decorrência da Covid-19. E a gente continua falando de saúde. Andar de bicicleta pode trazer diversos benefícios para a saúde física e também mental. Além de ser, é claro, um escape para aliviar o estresse, a prática também é fundamental para o aumento do condicionamento físico. Que andar de bicicleta faz bem para a saúde não é novidade, mas recentemente pesquisadores mostraram como pedalar pode melhorar a saúde cardiovascular e reduzir a chance de doenças como câncer. Mas para conseguir todos esses benefícios concedidos pela pedalada, existem alguns segredos para serem executados durante o treino, começando pela escolha da bike. Para fazer um treino desses, é importante estar confortável durante os exercícios. Por isso é recomendado fazer o famoso test drive antes de comprar uma bicicleta. E após a compra, realizar alguns ajustes para que ela fique adequada para os treinos. Além disso, é necessário comprar um bom capacete, equipado com um sistema de proteção contra impactos múltiplos. Com todos os equipamentos em mãos, a primeira dica dos especialistas é que o praticante foque na pedalada e é encontrar um jeito suave de realizar os movimentos, com marchas fáceis e giros rápidos de pedal, sempre em formas circulares, sem pausas e mudanças de ritmo. Para os iniciantes, o ideal é pedalar pelo menos 25 minutos 3 vezes por semana para se adaptar à nova rotina. A partir dos 3 meses nessa constância, o tempo de treino já pode ser aumentado entre 45 minutos e 1 hora por treino. Para aumentar o condicionamento físico, é fundamental pedalar em subidas pelo menos 1 vez por semana, após estar confortável em andar em solos planos. Após pelo menos 6 meses de treinamento, o praticante já pode ser considerado apto em estar em forma para pedalar, sempre mantendo a rotina. Como em qualquer outra atividade física e esporte, o mais importante é começar e não deixar que o desânimo tome conta. Basta ter força de vontade e colher os frutos com o tempo.
E nós vamos aproveitar o gancho do Dia do Trabalhador, grupo que representa a força vital de uma sociedade. Afinal, somos nós, trabalhadores, que produzimos a riqueza, que ajudamos a movimentar a economia e o futuro do país. Olha só, gente, a importância que a gente tem. Nesse dia, eu te convido a viajar no tempo. Vamos juntos conhecer um pouco mais de uma profissão que existe só aqui no Brasil há pelo menos 170 anos, os ferroviários. A nossa repórter Maria Clara Leite nos conta a história de uma família que está há várias gerações na missão de transportar milhões de brasileiros todos os dias. Começamos esta viagem ao passado com a história da primeira geração da família Louro na ferrovia. Meu avô, Paulino Louro, chegou em 1913, vindo de Portugal, em Paranapiacaba, para trabalhar na ferrovia. Era a primeira ferrovia do estado de São Paulo, concebida inicialmente para ligar a cidade de Santos, no litoral, a Jundiaí, no interior, para o transporte de café, cuja cultura crescia exponencialmente em terras paulistas. As imagens da época ainda podem ser encontradas em arquivos na internet. Já as fotos do seu Paulino se perderam no tempo. Mas esta declaração, registrada pelo patriarca Louro em cartório, no começo do século XX, mais tarde resgatada pelos netos, mostra que o português que fez a vida no Brasil já estava empregado na São Paulo Highway. Então foi feito esse documento de próprio punho, dizendo de onde que a família veio, né, as cidades em Portugal, tudo, relatando isso daí para poder casar em Paranapiacaba no ano de 1918. Do casamento, 5 filhos foram gerados e a maioria fez carreira na mesma empresa. Entre eles, o pai do Roosevelt, o seu Carlos Louro, um apaixonado pela ferrovia. Acho que meu pai gostava tanto da ferrovia que ele acabou dando o nome de uma estação para mim. A estação Roosevelt, que existia na época, acabou colocando meu nome. A estação ainda existe, mas é chamada Estação do Brás, uma das mais movimentadas da capital paulista. Foi nomeada Roosevelt em 1945 para homenagear o presidente americano Franklin Roosevelt, morto naquele ano. E aí acaba aqui na ferrovia com os colegas aqui, muitos deles me chamam de Brás, né? De chamar de Roosevelt, acaba chamando de Brás. Apesar do nome de batismo e do histórico familiar na ferrovia, o filho do seu Carlos não pensava em seguir a profissão. Eu nunca tive esse sonho, mas depois que eu entrei, aí acabei me apaixonando. Foi em 1996 que a Estação da Luz, onde nós estamos, na região central de São Paulo, tornou-se um dos locais de trabalho do Roosevelt, assim como foi para a maioria dos homens da família dele. Sobre estes trilhos, ele se apaixonou pela direção, pela adrenalina da profissão e até pela responsabilidade de transportar milhares de passageiros aos seus destinos todos os dias. Estação Terminal Luz. Acesso às linhas 1 azul, 4 amarela, 7 rubi e 11 coral. E eu me sinto honrado de ajudar nesse transporte. Foram mais de 2 décadas atuando como maquinista da hoje chamada CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E do começo da carreira para cá, muita coisa mudou. Mudou até muito para melhor. Digo, né, tanto a tecnologia, né, os novos trens que foram chegando, tudo, isso ajudou demais na operação, na condução, até para o passageiro mesmo, melhorou bastante. Atualmente, os trens da operadora transportam em dias úteis mais de 1,5 milhão de passageiros em 1.700 viagens, que somam 65 mil quilômetros de percurso. Seria como dar quase 1,5 volta em torno da Terra
todos os dias. O sistema evoluiu e, junto com ele, o Roosevelt, que agora é supervisor geral de tração. Já estou com 27 anos na empresa, né? Mas a minha expectativa é se aposentar aqui na ferrovia. Como aconteceu com o avô Louro, seus 3 filhos e já é o futuro de 5 netos. É a história de família que se confunde com a trajetória dos trilhos de São Paulo. Uma mistura que ao Roosevelt só dá orgulho. Orgulho de ser ferroviário. E no nosso Giro pelo Mundo de hoje, vamos conhecer um dos melhores aquários dos Estados Unidos. Vamos para o Aquário de Baltimore, que abriga cerca de 20 mil criaturas e mais de 700 espécies. O Aquário Nacional de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, é uma instituição pública sem fins lucrativos, sendo inaugurado no ano de 1981 e tendo mais de 20 mil animais sob seus cuidados. Dentro do aquário, diversas áreas representam regiões diferentes e fazem o papel de mostrar ao mundo a variedade do ambiente aquático, onde até mesmo uma seção representando a Amazônia existe por lá, pois animais das mais diferentes espécies se juntam na exposição, tendo peixes, anfíbios e até répteis em seus habitats característicos. A ideia principal do aquário é a preservação do planeta e a conscientização das diferentes formas de vida para todos nós. Vamos aproveitar então a ajuda da tecnologia nesse feriado e dar um mergulho? Por que não? Vamos diretamente do Brasil para os Estados Unidos, para Baltimore. Vamos espiar como está a vida embaixo d'água. Você confere agora, gente, imagens inéditas do Aquário de Baltimore. Sem dúvidas, eles estão empolgados, não estão, com a nossa presença? Parece até que eles sabem que estão sendo observados. Brincadeiras à parte, para passear e ver de perto essa maravilha, nós, turistas brasileiros, teríamos aí que pagar uma bagatela de R$ 255. Mas a gente está tendo só um spoiler, uma amostra do que é estar diante dessas diversas espécies de peixes, diferentíssimos, não é? Um mais bonito e mais chamativo que o outro, não é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente feriado para você e até amanhã.